Olá, boa tarde. O programa de hoje, Eclésia, trouxe-nos até à Igreja de São Julião, um templo que está desafeto ao culto desde 1933 e que hoje faz parte do Banco de Portugal. Atualmente este espaço tem uma exposição que mostra verdadeiros tesouros da Igreja. Para falar sobre estes tesouros, para nos mostrar e fazer uma visita guiada a esta mostra, tenho comigo a doutora Natália Correia Guedes, coordenadora desta exposição. Muito obrigado pela sua presença no programa Eclésia de hoje. Começava por lhe perguntar o que é que esta mostra tem e como é que surgiu a hipótese de fazer uma exposição desta natureza? A Igreja de São Julião esteve ao culto até 1933. Nessa data, o Banco de Portugal adquiriu a Igreja e com o dinheiro obtido, a Arquiconfraria do Santíssimo Sacramento da Igreja de São Julião, proprietária da Igreja, investiu a construir a Igreja de Fátima, em Lisboa. E com a mudança de todo o espólio para a Igreja de Fátima, no momento em que este ano se comemoram os 75 anos da Igreja de Fátima, o Sr. Prior, o Sr. Cônego Luís Alberto Carvalho, entendeu que era a altura oportuna para festejar o acontecimento, as comemorações, incluir nessas comemorações a apresentação ao público do espólio que se mantém inédito desde essa data. Como é que se explica que passado 75 anos, ou 80 anos concretamente, este espólio ainda não foi descoberto? Eu suponho que é a primeira vez que está patente ao público. É a primeira vez que está patente ao público, desde que a Igreja é saúde, é claro. Talvez porque não havia possibilidade de o apresentar na Igreja de Fátima, propriamente dita. E a situação, à época, também não era favorável a grande divulgação do património religioso. Esta igreja tem uma história curiosa. Esteve situada noutro lugar, uma igreja medieval, depois foi transferida para este espaço e dizem até que tem uma pia batismal onde foi batizado o único Papa português, João XXI. Segundo a tradição, nessa pia, que ainda existe, que está na Igreja de Fátima, terá sido batizado o João XXI. É necessário fazer um estudo aprofundado. O estilo da pia não corresponde à época de João XXI, portanto é muito mais renascença do que medieval. Então entramos no domínio da lenda. Exatamente. Eventualmente até pode ser autêntica, não é? Daquela época, mas terá que ser analisada a situação, integrado num estudo científico de História da Arte. E o que é que encontraram nesse espólio que trouxeram até esta exposição? O espólio consta de documentação, sobretudo, a mais importante será um conjunto de pergaminhos, 300 pergaminhos completamente inéditos. É obra. É obra. Será talvez a segunda maior colegiada de Lisboa, segundo os medievalistas que fizeram o favor de sumariar os ditos pergaminhos, portanto, professores da Universidade Nova e professores da Universidade Católica, e que fizeram esse estudo recentemente, há um mês ou dois. E todo o resto, o espólio documental, diz respeito a arquiconfrarias, irmandades, curiosamente de ofícios que se instalaram perto, aqui na Baixa, não é? E que dizem respeito, sobretudo, a trajes. Portanto, as confrarias de alfaiates, de seringueiros da agulha, de jubiteiros. Portanto, no fundo, podemos dizer que é um reavivar, recordar um pouco da história, trazer essa história à ribalta novamente. Sim. Sobretudo para o público não tão iniciado, é muito curioso ver a documentação que se refere às famílias que viviam aqui. Portanto, através do rol de confessados de cada ano, nós sabemos que os nomes completos do casal, os filhos, os serviçais, os escravos, desde o século XVII até XIX. Que obras de arte é que destaca que estão aqui patentes? Talvez a paramentaria e a orivesaria.
nós escolhemos algumas peças de paramentaria, mas há um espólio muitíssimo maior, conservado com todas as boas condições na Igreja de Fátima e que tem todas as cores litúrgicas e opulentíssimo, portanto, como era habitual no século XVIII, XIX. A nível da estatuária, o que é que destaca? Da estatuária selecionamos as duas imagens mais simbólicas, São Julião e Santa Basilisa. Que era a sua esposa. Exatamente, os dois mártires, e Santa Catarina. Santa Catarina, que era a advogada dos alfaiates, portanto, é a patrona da Irmandade dos alfaiates. Tem também uma custódia valiosíssima do ponto de vista histórico. A custódia foi para nós também uma enorme descoberta, porque permitiu assegurar-nos de que era, de facto, cravejada de pedras autênticas, de brilhantes, de rubis, datada de que século? Julgamos que de final do século XVIII. Embora haja, a grande maioria seja legendada, orivesaria, portanto, pertenceu à Arquiconfraria do Santíssimo Sacramento, de São Julião, a custódia não tem uma indicação. Mas, pelo estilo, pelos materiais utilizados, muito provavelmente é de final do século XVIII, princípio do XIX. E os restantes, ou melhor, as restantes alfaias de orivesaria que estão lá ao fundo? Sim, eu destacava talvez os objetos processionais, as lanternas, os tocheiros, a umbela, o crucifixo, que apresentámos na sequência habitual de procissão, apenas uma parte, não constam aqui todo o esplendor processional, mas para dar uma ideia de como esses objetos funcionavam. Também estão ali fotocópias, suponho eu, ou melhor, a exposição vai sofrer alterações, visto que vem para cá uma aguarela que reproduz o teto desta igreja, que atualmente está sem o seu colorido, a sua parte cromática. Sim, portanto, a igreja sofreu ao longo dos séculos muitas alterações. Mas, sobretudo, quando foi utilizada como garagem do Banco de Portugal, podemos imaginar, quer a poluição, quer, enfim, a mudança, a utilização para escritórios em vários sítios, e, infelizmente, perdeu-se uma grande parte da decoração, sobretudo a de talha, de que há fotografias. Vamos falar também com o Dr. Silvério Godinho, responsável por este espaço e também um dos administradores do Banco de Portugal, para falar sobre estas parcerias que existem entre a Igreja e o Banco de Portugal a nível desta exposição. Um dos objetivos deste espaço é que ele esteja aberto, enfim, à comunidade para acolher iniciativas de mérito, não apenas no plano cultural. Este espaço já foi utilizado para a realização de conferências científicas de matérias que têm a ver com a atividade do Banco de Portugal e tivemos, enfim, a sorte de conseguir fazer coincidir a primeira utilização deste espaço, enfim, na vertente cultural, com o interesse e a disponibilidade da paróquia Nossa Senhora de Fátima para expor peças que já estiveram nesta igreja há uns séculos e, portanto, foi uma feliz coincidência. Estamos muito, enfim, contentes. É um espaço vivo em que, para além da exposição, é um espaço de passagem para as pessoas que trabalham no banco. No fundo, foi um casamento feliz, porque o Banco de Portugal, ainda não estando inaugurado o seu novo museu, que é o Museu do Dinheiro, utiliza o espaço precisamente com a memória do que nele funcionou. E tem vindo a passar por este espaço pessoas que são netas, bisnetas de casais que se casaram aqui ou que foram referenciados, ou que estão referenciados nos livros das Irmandades, e, portanto, há uma vivência de descendentes da antiga comunidade que é muito, muito interessante recuperar. Muito obrigado, Dra. Natália Correia Guedes, pela explicação sobre esta exposição. O programa Eclésia segue com Dom Manuel Clemente e a sua rúbrica O Passado e o Presente.
É a partir de um ambiente franciscano, no convento do Varatões, que conversamos com o Manuel Clemente. Muito boa tarde, obrigado por estarmos mais connosco. E para apresentar histórias de conversão, histórias, muitas delas que passaram por estes espaços. Por essa razão é que escolhemos também. Exatamente. Entre outras, que também se poderiam aduzir. Muito bem. E aqui continuamos a fazer estas evocações de convertidos, e sobretudo convertidos que passam do século XIX para o século XX e por isso estão muito perto de nós e de certa maneira nos podem ainda motivar mais diretamente. Fazemos num contexto de nova evangelização, de apresentar testemunhos de nova evangelização. Como dizia o Papa João Paulo II, ela começa pelo novo ardor, se não é a convicção, aquilo que nós chamamos também a conversão, como uma mudança de mentalidade na maneira de olhar a vida, na maneira de olhar os outros. Se não parte daí, com referência a Jesus Cristo, com certeza, também não há evangelização. Nós podemos olhar a Igreja apenas como uma grande organização social, também é, com certeza, em Portugal mesmo. Além do Estado não há nenhuma outra com esta presença, mas é pouco, não é por causa disso que a Igreja existe e, sobretudo, não é por causa disso que a Igreja persiste, não é? Ela persiste com motivação. Mesmo o facto de estarmos aqui nesta Casa do Capítulo do Convento Franciscano de Varatões tem a ver com isto, porque, como eu já lembrei no anterior programa, é a presença religiosa mais continuada em Portugal. Esta casa abriu ainda no século XV, no tempo de Dom Afonso V. Depois foi interrompida uns anos no século XIX, foi interrompida uns anos no século XX, mas sempre foi retomada como local de carisma vivo, no caso franciscano e evangelizador, quer ultramarino, quer aqui do nosso território, com os missionários apostólicos do Frei António das Chagas. Portanto, existe a partir de uma motivação continuada, não é? A Igreja e tudo o que existe na Igreja, e daí que estas histórias de conversões sejam fundamentais quando se fala em nova evangelização, para irmos, mais uma vez, ao fundamental, que é Jesus Cristo, com certeza. E hoje, para apresentar que exemplo, que testemunho? Uma figura muito interessante, interessantíssima, aliás, da viragem do século XIX para o século XX e, sobretudo, da primeira metade do século XX, que é Paul Claudel. Paul Claudel, que, enfim, os nossos telespectadores conhecem, com certeza, não foi assim há tanto tempo que em Lisboa se representou uma das suas peças mais interessantes, que é o Anúncio Feito a Maria, aliás, uma belíssima tradução portuguesa. Todos se lembram, por exemplo, de um dos filmes do Manuel Oliveira, o Sapato de Cetim, não é? Tudo isso nos recorda e nos evoca essa grande figura de escritor, de dramaturgo, de poeta, enfim, de literato, como disse, da primeira metade do século XX, mas tudo isso implicou uma conversão, e uma conversão que é tão marcante e ao mesmo tempo tão bela que vale a pena reler, como eu peço ao Paulo para ler nesse texto biográfico. Como descrever a atmosfera desses tristes idos de 1880 em termos diferentes dos que emprega Claudel? Parece que o catolicismo sofrera então um eclipse quase total no plano intelectual. Assim era a infeliz criança que, a 25 de dezembro de 1886, foi a Notre-Dame de Paris para assistir aos ofícios de Natal. Cantavam o que mais tarde soube ser o Magnificat. Eu próprio estava de pé entre a multidão, junto do segundo pilar à entrada do coro, à direita da sacristia. E foi então que se produziu o acontecimento que domina toda a minha vida. Num instante, o meu coração foi tocado e acreditei. Tentando, como fiz várias vezes, reconstituir os minutos que se seguiram a esse instante extraordinário, encontro os elementos seguintes, que, entretanto, formavam apenas um clarão, uma única arma de que a providência divina se servia para atingir e abrir, enfim, o coração de uma pobre criança desesperada. Como são felizes os que creem. E se fosse verdade? É verdade, Deus existe. Ele está em toda a parte. É alguém, é um ser tão pessoal quanto eu. Ele ama-me, ele convoca-me. Ora, está, é um trecho inovidável, mesmo traduzido em português, lá do francês com que o Claudel o escreveu, e tem elementos essenciais de uma conversão muito convincente, mas que depois demora toda a sua vida, como ele próprio dirá, ou seja, ele revê tudo quanto faz depois e quanto escreve a seguir, a partir desse momento. Havia um anterior, e um anterior não era nesse sentido. Ele diz, a minha juventude, nos anos 80 do século XIX, em França, bem, mas aquilo era um autêntico eclipse da religião. Parecia que a presença cristã tinha desaparecido. E nós, quando olhamos um pouco para o que foi a França na segunda metade do século XIX, em termos intelectuais, em termos culturais, que é
isso que ele particularmente refere, e não seria muito diferente em Portugal. Em Portugal é, como alguém disse, muito copiado e traduzido do francês nessa segunda metade do século XIX, e não só, aliás, e se fosse para os ambientes universitários, académicos, dessa altura, também não seria muito diferente. Parece que o cristianismo, como uma presença viva, como uma verdade forte, se tinha, ele diz, eclipsado. Não é? Quando o Sol sofre um eclipse, não quer dizer que não esteja lá, só que está tapado. Não se vê, e assim também acontecia na altura. E depois dá-se o que ele aí conta, não é? Ele era um jovem, cético, para não dizer agnóstico, e entra nesse dia de Natal, na Catedral de Paris, em Notre-Dame, já lá tinha de manhã, depois voltou à tarde, mas não como crente, digamos, um pouco diletante para ver como é que era, enfim, devia-se cantar bem, boa música, e vai, e assiste ao canto das vésperas. E é nessa altura, e num local preciso, aliás, quem for a Notre-Dame, até lá está assinalado, a última vez que eu fui, estava assinalado. Foi aqui que Paulo Claudel se converteu a ouvir o Magnificat das vésperas de Natal. Sucede o que nós acabámos de escutar. Portanto, um conjunto de momentos, ou uma sucessão de momentos que fazem uma conversão. E começa de uma maneira muito bonita, nesse relato que ele faz. Que felizes que são os que acreditam. É muito interessante este aspecto. E eu queria sublinhar aqui, não apenas para a conversão de Claudel, mas também para a nossa, não é? A felicidade de acreditar. A felicidade de acreditar. Aliás, nós de vez em quando ouvimos, até aqui na nossa cena portuguesa, algumas pessoas dizer: eu não tive a felicidade de acreditar, eu não tenho a felicidade de acreditar. É muito curioso que Claudel começa exatamente por aí o relato da sua conversão. Que felizes que são aqueles que acreditam. Porque exatamente ele procurava, não é? Por isso tinha ali uma ânsia, tinha ali uma carência de preenchimento forte de uma verdade que o determinasse, e reparava nos outros. Eles estavam ali a cantar as vésperas de Natal, ou a ouvi-las cantar, e o Magnificat, veio ele a saber depois que era o Magnificat, nessa altura nem reconhecia esse lindíssimo hino evangélico que São Lucas faz brotar dos lábios de Nossa Senhora na visitação a Isabel, e ele é como que apanhado, para não dizer submerso, por essa felicidade que ele via à sua volta. E que experimentou ali naquele momento. A felicidade, e se fosse verdade, mas é verdade. E nessa altura, esse anseio de felicidade torna-se o sinal de uma presença, o que é muito identificativo de uma conversão que é estética, mas nem por causa disso é menos verdadeira. E quando eu digo estética, ou seja, tem a ver com a beleza, não é? Estou a sublinhar aquilo que é hoje um dos elementos mais referidos quando se fala de nova evangelização, que é aquilo que em latim se chama a via pulcritudinis, a via da beleza, não é? Ou seja, o cristianismo esplende, as nossas representações iconográficas, quando representam a figura de Jesus Cristo e, sobretudo, representam na cruz, muitas vezes põem um resplendor. Ou seja, aquela verdade é ao mesmo tempo convincente e bela, mas não é de uma beleza fugaz, até porque o homem crucificado não tem assim uma beleza imediata, não é? Mas é a beleza daquela verdade. E é isso que, de alguma maneira, toca os corações e abre as inteligências. É difícil trabalhar em seco no que à inteligência se refere. Ou seja, quando não há uma envolvência, diria, convincente, exatamente como envolvência, é muito difícil que depois nós raciocinemos positivamente sobre o caso. Raciocinamos sobre o quê? Sobre nada? Sobre um vazio? Sobre uma frieza interior? Não dá. A inteligência não é, em lugar nenhum, a primeira realidade. A inteligência já é a reflexão da experiência. Não é? E no caso da religião também. Nós recordamos que, na semana passada, quando víamos a conversão de Charles de Foucault, ele abeira-se de um sacerdote, no caso dele, do Abbé Ouvelin, enfim, para saber coisas sobre a religião, mas ele já era possuído por um interesse. E o Abbé Ouvelin põe-no logo dentro da religião. Ele tinha tido uma breve iniciação cristã na sua infância, ele sabia o que era confessar-se. Né? Começa. E aí ele sabe. Claudel agora, ele vai a Notre-Dame, vai, enfim, com curiosidade, é submerso na beleza daquela celebração e no canto daquele Magnificat, e percebe que essa submersão é uma realidade. É verdade. E depois descobre isso como um contacto, não é? Com alguém, não apenas como ideia. Não é? Deus existe.
é pessoal, como eu sou pessoal. Portanto, é possível uma relação. E por isso ele entra na minha vida e convoca-me, ele chama-me para qualquer coisa. E como ele diz, será essa experiência determinante que ele levará a toda a sua obra literária. Ele terá ocasião, até como diplomata que era, de percorrer vários países do mundo. Ele vai ser sensível a outras culturas, concretamente a japonesa, a chinesa, mas toda a sua obra literária quer reproduzir isso mesmo. Ou seja, como é que a realidade divina consegue, e às vezes tão arduamente consegue, entrar na realidade humana e abri-la à verdade. Sendo capaz de ser expressa, como ele próprio fez, pela sua vida e pela toda a sua obra. vida, e em dramaturgia, porque este homem vive na primeira metade do século XX, que é uma época muito dramática da história europeia e mundial, e ele sabe por si próprio, não sei, que essa luz, até penetrar em todos os recantos, não é, da alma humana, no caso dele, e das vicissitudes da vida, tem muito trabalho, essa luz, e esse trabalho está muito clarinho na sua dramaturgia. Veremos Deus 8 dias noutro percurso, noutra história de conversão que apresentámos nesta rubrica O Passado e o Presente, a partir do Convento de Baratões dos Franciscanos.